Gina, Oi, você pode apresentar o Cláudio, o tema de hoje? vamos lá. Tá bom. Bom, gente, com muita alegria, nós estamos aqui na loja Conde Saint-Germain recebendo nosso irmão Cláudio Saraiva, que sempre gosta muito de trabalhar questões ligadas à ciência. Então, é uma coisa que sempre traz dados novos e que enriquece aqui os nossos conhecimentos, né? Então, Cláudio, hoje você vai falar sobre o DNA, não é isso? DNA Isso. é um assunto assim importantíssimo dessa época. Eu considero uma das maiores descobertas que as pessoas conseguiram trabalhar e que ajuda muito na vida da gente. Eu estou super curiosa de ver aí os dados que você vai trazer para nós. Então, Cláudio, agora é com você para a sua palestra de hoje, Desvelando o DNA. Bom, boa tarde, gente. Vamos seguir o protocolo de YouTube, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que as pessoas vejam. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Saraiva, eu sou membro da Sociedade Teosófica há mais ou menos uns 10 anos. A minha formação, eu sou engenheiro, com especialização também nessa parte. Atualmente eu estou aposentado, eu já trabalhei no Ministério da Marinha, no Tribunal Regional do Trabalho, sempre ligado a áreas assim técnicas. E eu sempre tive muita curiosidade a respeito da espiritualidade, né? Então eu comecei a estudar textos de muitas correntes diversas até eu bater na Sociedade Teosófica. Então eu diria que hoje eu sou uma pessoa, um membro, né, da loja, que veio por um caminho assim, talvez um pouco diferente do que a maioria das pessoas veio, né? Eu diria que eu vim pela ciência. Então eu confesso que eu não consigo muito me desvencilhar desse caminho, porque, por exemplo, tem alguns ensinamentos que são passados que são esotéricos, que são místicos, e são ditos assim, faça isso que você vai conseguir um determinado objetivo. Eu aceito esse tipo de conhecimento, mas eu acho que eu sou meio chato. Então eu gosto de saber por que daquilo, não é só que funciona. Então eu tenho um viés de procurar na ciência a explicação de coisas que um místico, uma pessoa da espiritualidade, muitas vezes até já sabe intuitivamente, mas se você perguntar a ela como é que você prova isso, como é que você explica isso, às vezes a pessoa não sabe. Então eu gosto de ser esse meio campo, digamos assim. Mas acho que eu já me alonguei demais, então deixa eu fazer aqui a abertura do PowerPoint, tá? E depois a gente prossegue. Vocês me perdoem, mas esse é um hábito quando eu fazia as palestras presenciais. Então, eu sempre gostei de fazer essa abertura. Não sei se para o YouTube cabe muito isso ainda, mas vocês me deem o benefício da indulgência, entendeu? Que eu gosto de fazer. Então, olha só, nós vamos falar sobre DNA. Para falar sobre DNA, eu vou explorar assim rapidamente alguns conceitos básicos, porque nem sempre a gente lembra de tudo. Então, eu tenho que falar rapidamente sobre célula, cromossomo, DNA, telômero, bases nitrogenadas. Bom, então olha lá. Aí você tem aqui uma figurinha mostrando uma célula eucarionte. Aí vocês vão, provavelmente, ninguém vai lembrar o que é uma célula eucarionte. Nem eu lembrava.
Então, as células elas são classificadas basicamente em eucariontes e procariontes. Qual é a diferença? A célula procarionte é uma célula simples, ela não tem núcleo. A célula eucarionte é a célula normalmente que nós nos referimos, ela tem núcleo definido e uma estrutura mais complexa. Então, nós estamos falando sobre células, estamos nos aprofundando um pouco. Chegamos no DNA. DNA é a abreviação de ácido desoxirribonucleico. O que o DNA faz? Ele armazena toda a informação genética da célula. A partir disso, são sintetizadas as proteínas necessárias para o desenvolvimento e manutenção do organismo. Assim, todas as características que nós temos no nosso serviço são induzidas por essas moléculas de ácidos desoxirribonucleicos. Até que eu estou conseguindo falar essa palavra. Eu pensei que eu não fosse engasgar nisso. Então, olha só, o gene. Os genes são unidades de formação hereditária que formam os cromossomas. Eles são formados por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas. Por que são nitrogenadas? Porque vem do nitrogênio. Então, se vocês verem qualquer série de ficção científica, qualquer coisa que fale sobre gene, vai ter essas letras lá, A, T, C, G. E esses genes especificam as sequências de aminoácidos que servem de base para a síntese das proteínas celulares. Estou indo rápido demais ou está dando para... É uma sequência. Então, o que nós temos? Essas são as bases: adenina, guanina, citosina, timina, e no RNA nós temos uracila. Poxa, por que ele está falando desse negócio chato, desse negócio de biologia, que eu devo ter estudado sei lá quando, no segundo grau, só para fazer uma entrada? O que acontece? Você tem essa parte que é o DNA, vamos dizer, físico. Então, eu achei uma referência a um cientista que foi difícil, pacas, né? Foi muito difícil achar referência a ele. Por quê? Porque ele tinha vários nomes referenciados na documentação que eu encontrei. Ele estava com essa primeira designação Priort, não sei nem pronunciar isso, isso é russo, é PWOTR, Garjaev. Aí eu procurei por aí, e esse nome eu só achava vídeos ou textos em russo ou em húngaro. Aí eu peguei o texto em húngaro, botei no Google Tradutor para conseguir entender. Depois que eu descobri que esse cientista tinha um nome usado no Ocidente, né? Que era Peter Garayev. Aí eu consegui progredir. Esse Garayev ele é fundador da genética de ondas, wave genetics, ou genética quântica. Olha só o termo, genética quântica. Aí o negócio começa a ficar um pouco mais pastoso. Vocês vão ver por que eu fiz aquela introdução agora há pouco. Olha só um breve histórico. Em 94, cientistas determinaram qual parte da molécula carrega informações sobre a variabilidade. Nos anos 80, foi anunciado que o número de genes ultrapassava 100 mil. Em 2000, veio a notícia que eles haviam decifrado todo o conjunto de genes. Em 2007, eles pediram desculpas porque não era 100 mil, era apenas 20.500. Esse número é meio controverso, achei alguns textos que falavam em 30 mil. Na verdade, eu estou só citando para justificar, porque se alguém olhar, ele botou 20.500, agora é 30 mil, agora é 30 e poucos mil. Não é um número fixo, eu não sei exatamente, eu achei referências a várias numerações. Então, estou sendo honesto dizendo, é algo em torno de 20 mil, 30 mil genes, mais ou menos. Volto a dizer, por que esse cara está falando nisso? A fundamentação que esse russo fez, esse pesquisador russo, ele foi assim: o corpo é feito de células.
Ok, foi o que eu falei agora há pouco. Cada célula tem um conjunto específico de cromossomos da espécie. Um cromossomo contém um conjunto único de informações em uma cadeia de DNA. E essas cadeias de DNA possuem uma seção, olha só o detalhe, uma seção que regula a formação de proteínas do corpo. Essa seção é chamada de gene. Em outras palavras, o gene é um pedaço do DNA. Presta atenção nisso. Aí o que aconteceu? Eles descobriram que nas bactérias, os segmentos de DNA que são, quer dizer, não codificadores de proteína, são apenas 20% do DNA. Isso ficou confuso? Se quiser, eu volto. Então, olha só. Então, vou voltar aqui rapidamente. Aqui, cada cadeia de DNA possui uma seção que regula a formação de proteínas do corpo. Então, tem uma parte que regula a função de formação de proteínas. E tem algumas partes que não o fazem. Ok, né? Então, aqui, nas bactérias, os segmentos de DNA não codificadores de proteína são apenas 20% do DNA, ou seja, 80% codificam proteínas. Entendeu? Então, numa bactéria, 80% codificam a proteína, 20% não. Nos seres humanos, eles descobriram que, inicialmente, 97% a 98% do DNA humano não codifica proteínas. Então, teoricamente, depois eu achei uma referência com um número um pouco maior do que isso, seria em torno de 90%. Então, vamos partir do princípio que 98% do DNA humano não codifica proteína. E o resto dos 2% codificam, 3%, ou seja lá quanto for. Então, esses 97% servem para quê? A natureza não, é uma coisa meio... Natureza não faz nada que não tenha uma finalidade. Entendeu? Então, ele foi considerado o quê? DNA lixo. Alguém já ouviu falar de DNA lixo? É esse negócio aí. Então, o que acontece? Esse pesquisador russo, ele começou a estudar o quê? O DNA lixo, porque ele não achava, ele não considerava adequada, ele achava uma ideia muito estranha que 97% do conteúdo fosse sem utilidade. É uma ideia estranha, não chama atenção? Então, o que acontece? Ele prosseguiu. Ó, segundo Gary Aev, essa fração do DNA desempenha um papel muito importante na transmissão de informações no nível vibracional, essenciais para o organismo, emitindo radiação eletromagnética que cria padrões de interferência de onda na forma de holograma. Essa aqui tá forte, né? O que é uma irradiação eletromagnética? É como, por exemplo, uma transmissão de sinal de TV, de celular. Isso é uma onda eletromagnética que cria padrões de interferência de onda. Padrão de interferência de onda, eu estou falando de interferência eletromagnética. Mas se eu quiser falar de uma coisa mais assim suave, eu jogo uma pedra no lago, jogo outra pedra no lago, e as duas ondas vêm e interferem entre si. Isso é uma interferência de onda. Tá bom? Estou colocando porque às vezes isso fica com uma linguagem muito técnica e às vezes isso assusta. Aí na forma de holograma. Alguém lembra o que é um holograma? Pois é, o que é um holograma? Se a gente pegar uma fotografia holográfica, ela tem como se fosse uma representação 3D de um objeto. Então o que acontece? A característica fundamental de um holograma é que qualquer parte contém o todo. Isso é. Mas como é que eu enxergo isso? Bom, todo mundo, vamos usar um conceito assim. Deus é onipotente, onipresente. Deus está em tudo.
qualquer parte Deus está, não é? Então, o Deus ele é holográfico, porque em qualquer parte a totalidade de Deus está lá. Dá para entender? Tá beleza? Faz um sinalzinho assim, eu sei que vocês estão com o microfone fechado, mas só para eu saber que está tudo bem. Então, o que acontece? As células captam essas informações e assim possuem um modelo para criar formas e estruturas, ou seja, esses hologramas definem a estrutura espacial segundo o qual o organismo é criado. Então, olha só. Mas é criado por quê? Por radiação eletromagnética e padrões de quê? De holograma. Vamos prosseguir. Ele descobriu também que o DNA em solução aquosa também emite ondas acústicas, produzindo uma melodia complexa com frases musicais repetitivas. É dada ênfase especial à importância dessas emissões eletromagnéticas e acústicas para o bom funcionamento do corpo. Então, nós estamos falando que frequências acústicas, ou seja, som, música, como que podemos falar assim, melodias, elas são o quê? Elas influenciam padrões para o bom funcionamento do corpo. Ou seja, nós estamos falando em quê? Em cura. Estamos falando em healing. Em healing e cura através de quê? De emissão eletromagnética de som, que na verdade é tudo a mesma coisa. Nós estamos falando de uma medicina, de uma coisa frequencial. Apenas que essa frequência, uma frequência acústica e uma outra frequência no espectro eletromagnético. Mas nós estamos falando em quê? Que frequências influenciam o nosso corpo. Então, esse negócio começou a ficar interessante. Quando eu comecei a fazer essa palestra, eu fui pelo lado, vamos dizer, físico. Aí eu encontrei esse negócio aqui. Aí eu fui encontrando coisas e, e vamos dizer, o link entre vamos dizer, a cola, né? Foi se formando, que a sequência ficou simplesmente assim fácil, ficou lógico. Então vamos prosseguir. Essas investigações dão origem ao fato que o DNA pode ser reprogramado com sons e frequências apropriadas. Então, olha só. Outro aspecto fundamental do documentário refere-se à descrição do DNA fantasma, que é conhecido por organizar os fótons em um padrão coerente. Se alguém assistiu aquela palestra que eu fiz sobre a matriz divina, você lembra de uma experiência que eu disse que tinha um tubo que tinha fótons e foi introduzida uma amostra de DNA e os fótons se organizaram, a amostra de DNA foi retirada, os fótons continuaram organizados? Então, lembra disso? Era a primeira experiência naquela palestra sobre matriz divina. Então, o que acontece? O DNA influencia o quê? Na luz. Então, assim como a frequência influencia no DNA, a recíproca é verdadeira. Existe uma troca, entendeu? Então, vocês devem lembrar disso. Aqui, eu estou falando isso aqui, é o que eu acabei de falar, que o DNA cria um efeito organizador residual, ou seja, cria a organização dos fótons mesmo depois que ele é retirado. Então, segundo outro pesquisador russo, Vladimir Poponin, não sei a pronúncia em russo, tá? O DNA cria buracos de minhoca magnetizados. O que é um buraco de minhoca? É basicamente um wormhole, que a gente chama tanto. O wormhole, ou seja, é difícil definir isso até fisicamente, até para quem conhece. Imagine para quem é um leigo. É uma espécie de caminho que se faz no espaço, que é uma espécie de um atalho, digamos assim. Vamos falar um meio assim mais simples para não complicar muito.
buracos de minhoca magnetizados, por meio dos quais capta bits de informação. Então, olha só, nós já estamos entrando agora numa coisa que é teoria de informação. Então, o buraco de minhoca, de alguma maneira, captura o quê? Informação. Como é que ele faz isso? Exatamente, eu não sei. Entendeu? Capta bits da onde? Do vácuo quântico, uma dimensão além do espaço-tempo, e os transmite a quem? A consciência. Cara, só isso aqui você moeu o cérebro, né? Você já fica, puxa, esse negócio é complicado. Aí me fez lembrar de um filme quer ver, o Quem Somos Nós. Lembra do Quem Somos Nós, que tinha um anestesista que se chamava Stuart Hemmerhoff, que ele falava, ele criou junto com o Roger Penrose, melhor dizendo, em 1990, uma teoria que eles falaram sobre a consciência. Então, isso estava naquele filme Quem Somos Nós. Então, ele falava sobre os microtúbulos. Quando eu li aquela experiência do Russo, eu lembrei logo desse negócio. Aí eu peguei só um slide disso aqui, porque isso aqui também dá uma palestra sozinho. Então, eles dois, Hemeroff e Penrose, propõem que o quê? Que a consciência nasce das estruturas minúsculas, semelhantes a tubos minúsculos feitos de proteína, que existem em todas as células do corpo, incluindo as do cérebro, e atuam como um esqueleto que permite às células manterem suas formas. Está dito de uma maneira um pouco diferente, mas está bastante parecido com o que eu li agora há pouco. Não é verdade? Então, você, quando começa um pesquisador de um lado, outro do outro, começam a achar coisas assim completamente, ir por caminhos diversos, e encontrar elementos das mesmas coisas, a gente está falando de quê? Está falando de consciência, de informação, de radiação eletromagnética e radiação acústica, e de corpo. Corpo o quê? Corpo físico? Sim. Corpo sutil? Também. Nós estamos falando de quê? De um todo. Aí a coisa começa a se juntar. Então, eu até botei aqui, ó, juntando tudo. Vocês vão notar que eu não vou fazer uma palestra muito longa, não. Que eu acho até que palestra longa, ninguém, o pessoal dorme, fica com. Não tem paciência para ouvir, vai beber água, vai dormir, desliga o vídeo, às vezes nem vê tudo, entendeu? Então, às vezes, é melhor fazer uma palestra assim, bem condensada, mas que seja mais vibrante. Então, juntando tudo, o que eu diria? O que eles chegaram à conclusão? O DNA seria capaz de transmitir informações através do tempo e do espaço, e que os genes possuem informação codificada em forma de ondas de luz. Isso significa que se transmite como luz. Olha só, também significa que certo tipo de luz, como lasers, podem modificar o DNA, podendo ser usado em processos de cura. Interessante, né? Se a gente falar, vou até fazer um parênteses aqui, se você pegar uns livros de André Luiz, do, da, da trilogia do mundo espiritual, você pode ver que ele fala muito de instrumentos que são usados, que emitem luz, que no plano espiritual existem coisas desse jeito. Você começa a cruzar as informações, você lê isso, parece com aquilo que eu li em determinado lugar. Eu, quando li isso, eu lembrei logo das afirmações de André Luiz, naqueles livros dele. Então, vamos prosseguir. Segundo a genética das ondas, o indivíduo saudável poderia influenciar um indivíduo doente por meio de instrumentos avançados de laser e som. Lembre de uma coisa, esse cara que está falando isso aí, ele é um pesquisador, ele é um cientista. Ele provavelmente ele não tem muita noção de corpos sutis, de chakras, de nada disso que a gente conhece. Se ele entrar mais um pouquinho,
ele vai começar a perceber muito mais coisa porque ele está indo por um caminho essencialmente científico. Mas é importante que ele vá por aí, porque aí ele prova o que a gente já sabe por outras tradições, por relatos. Então, é isso que eu acho interessante. Então, vamos mais um pouquinho. Aí vamos muito, muito etérico, eu não estou vendo uma prova. Houve um experimento que eles pegaram veneno e deram para os ratos. Os ratos, coitados, né? Rato é uma população de ratos e deram veneno. O que aconteceu? Esse veneno lesionou o pâncreas de todos esses indivíduos. Entendeu? Então, eles estavam condenados à morte, porque a lesão foi muito grande, a quantidade de veneno foi enorme. Então, é aquela coisa de pesquisador, né? Metade a gente pega, grupo de controle, não fazemos nada. E metade a gente vai tratar pela solução que a gente julga que seja eficiente para curar. Entendeu? Então, aqui, uma metade recebeu dados genéticos saudáveis através de laser, e a outra metade nada recebeu. A metade que nada recebeu morreu, desenvolveu diabetes e morreu. E a metade que recebeu, olha só, vou ler de novo, dados genéticos saudáveis através de laser. Eles se recuperaram totalmente. Como é que pode um negócio desse? O pâncreas se regenerou, eles curaram a doença. Isso aqui é uma prova científica, entendeu? Então, você começa a olhar e você fica dizendo, nossa, mas esse negócio é muito assustador. Agora, é mais assustador para quando você pensa só a nível de plano físico, né? Porque para quem já tem uma certa noção de que acompanha as coisas que estão sendo feitas em termos de cura, entendeu? Não é tão surpreendente assim a coisa da energia, né, sendo usada em processos de autocura, entendeu? Então, resolveu tocar o telefone agora. Deixa eu ver se eu desligo, só um instantinho. As coisas acontecem. Então, vamos prosseguir. A gente chega à conclusão, é sugerido, que a gente pode fazer isso de outras formas, além de laser e de instrumentos dessa natureza. A gente pode criar uma vibração de diálogo com os nossos genes e dizer para eles o que eles devem fazer por nós. Entendeu? Então, o que acontece? Na verdade, nós vamos começar a reprogramá-los nós mesmos. Nós não vamos precisar tomar tanto medicamento, e eventualmente não vamos mais precisar de uma solução química. A solução vai ser energética. Então, por essa afirmativa, por essas situações, nós começamos a ver que as terapias alternativas elas passam a ter mais aceitação porque elas têm mais justificação. Por exemplo, tem médicos que dizem a homeopatia eu não consigo ver, a homeopatia não serve para nada. Como não? Entendeu? Então, e tem uma série de terapias, se a gente for falar, não precisa, a gente sabe disso. Então, o que mais? Eu não sei nem quanto tempo está de. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Olha só, aí eu vou seguindo mais. Eu cheguei na referência desse livro, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. O que ele fez? Ele trabalhava com clonagem.
Ele coletou 3 grupos de células idênticas e as colocou em ambientes diferentes. Só isso. Pegou as células e separou. E o ambiente foi diferente para cada um deles. Uma das placas deu origem a um osso, outra a um músculo, a terceira tornou-se gordura. Isso quer dizer o quê? Que o ambiente, ou seja, pode ser temperatura, pode ser vibração, pode ser qualquer coisa. Ele modela, ele faz com que a diferenciação da célula vá para um caminho ou outro. Entendeu? Eu acho isso tremendamente assim, fascinante. Entendeu? Isso aqui eu achei, é o último slide meu. Eu achei como curiosidade, eu coloquei, achei numa palestra no YouTube de uma menina que falava sobre esse pesquisador russo. Então, ela dizia que esse livro aí, chama Chaves de Enoch, de J.J. Hurtak, ele fala que no futuro os bioengenheiros terão a capacidade de transmitir um código genético por engenharia laser para membros de outra raça, e que o homem poderá compreender esse princípio de transferência empregando um feixe de luz com um comprimento de onda específico em um cromossoma. Então, olha só, você pode estar aqui e tem alguém, não sei em que nível, pode ser mais sutil, pode ser uma nave, pode ser um outro povo, e esse povo, com sabedoria, vai o quê? Vai irradiar, entendeu? Uma frequência com dados para alterar geneticamente o nosso padrão para a gente evoluir. Isso me parece muito com alguma coisa que está sendo falada muito da transição planetária, que o nosso DNA está sendo alterado, entendeu? É quando eu olhei isso aí, eu disse, pô, isso está parecendo com alguma coisa. Eu não estou afirmando nada, eu só estou dizendo o seguinte, tudo começa a convergir, isso parece com aquilo, aquilo parece com a terceira coisa, e essa terceira coisa se parece com um todo que não tem ideias que divirjam muito, que se diferenciem muito. Então, é isso que eu acho assim interessante nesse campo. Então, eu aqui encerro, porque, como eu falei, eu não queria fazer uma palestra muito longa, eu queria fazer uma coisa instigante. E é isso, eu estou livre para perguntas, para comentários. Eu acho até, Regina, que você deve gravar as perguntas, entendeu? Porque eu acho que esse assunto é só uma sugestão, mas, entendeu? Se vocês me permitirem, eu vou fechar a tela de compartilhamento aqui, tá? Pronto. Pronto. Voltamos todos? Voltamos. Sim, Acho que agora vocês podem abrir os microfones, né? E vamos conversar. Ah, é. Eu lembrei, você falando essas coisas, eu lembrei um pouco daquele negócio de constelação familiar, sabia? Que não há realmente uma alteração. O pessoal diz que quando alguém faz, que manda alguma coisa para os seus antepassados, que pode até curar um Sim, problema de antepassados, que tem a ver com você mesmo. Eu achei que essa explicação aí tem a ver. O que vocês acham? Porque a gente só pode achar mesmo, né? aham, É complicado. O Cláudio estudou bem, a coisa perfeito. é demais. Agora a gente fica tentando ver sintonias, né? Como é que a coisa É o combina. meu. Mas eu achei assim, me lembrei desse negócio de constelação familiar, que dizem que é impressionante. E Eu Perfeito. já me constelei, Pode eu sei falar. como funciona.
É muito Zero interessante mesmo, né? Parece até 0339 uma coisa mediúnica, mas não é. 9853. É uma informação que vem pelo campo, né? Pelo campo morfogenético. O Cláudio também poderia acrescentar aí o Sheldrake, aí, porque Isso que eu essa lembrei também. comunicação está dentro do campo, né? Sim. Essas transmissões são feitas assim. E a constelação familiar não tem tempo nem espaço, então ela vai para os antepassados e até cura gerações futuras, inclusive, né? Porque quando você altera alguma coisa aqui no presente, você alterou o futuro e o passado ao mesmo tempo. Então é muito interessante. Esses experimentos aí, eu acho que você não chegou a falar nele claramente, mas o Greg Braden, que é dono da Matriz Divina, né? Ele tem até vídeos no YouTube sobre essas curas feitas com o som, né? Com a palavra, né? Sim. Mantras que são repetidos, né? É. Então, e o YouTube está cheio de vídeos com frequência 432, 9 não sei o quê. Tem vários tipos de frequência para cada situação específica, né? E esse assunto do DNA realmente, vamos dizer assim, essa dimensão mais elevada que o nosso DNA está adquirindo agora é um assunto muito até comum dentro da história da transição planetária, e realmente eu acredito que raças geneticistas do espaço, né, que nós, na verdade, somos uma experiência. Aqui esse é um planeta que é um laboratório, né? E a gente que gosta desse tipo de assunto ufológico é assim que a gente entende, né? E que a gente já passou por experimentos, por mudanças que vêm de fora, né? Existe a evolução natural da espécie, mas existe também alteração vinda de fora, do DNA, mistura de outros DNAs de outras raças mais evoluídas com o nosso, que aí dá aqueles saltos quânticos que a teoria da evolução não explica, né? Sim. No, o, né? Tem uns gaps dentro da história da evolução humana que a ciência não explica. E esses gaps são isso, é porque vem ajuda de fora. Assim como também já falaram que houve interferência ao contrário, para não evoluir, mas para não permitir a nossa evolução, e que esse véu do esquecimento, na verdade, foi a atuação de outras raças não muito da luz, né, que vieram aqui também meio que tomar conta desse planeta e que também atrasou um pouco, né, a nossa evolução, né, que nós tínhamos a memória de vidas passadas e tudo, e a gente passou a ter esse véu do esquecimento, né? É muito interessante. O Cláudio sempre traz assuntos que esses são os assuntos que eu mais leio e estudo, o que eu gosto, é isso. Gente, fala aí. Vai, Luiz, você que gosta também dessas coisas, fala aí. Bebê. Eu sou um pouquinho de apontar para certas coisas que é o que falta de alerta geral para que se entenda que nada que uma ciência possa vir a fazer tem uma interferência tão direta com o comportamento humano. Pode melhorar a genética, pode melhorar DNA, pode trazer o que for tecnologicamente. Aí eu pergunto para vocês, há alguma melhora que não seja contextual, por relatividade, da melhora do ser na sua manifestação, quando ele é testado para gerar raiva ou um sentido altruísta na relação social? Alguém tem essa resposta? Se há alguma melhoria, se deixamos de ser mais ou menos raivosos, vingativos, bons ou maus?
Então, eu dou parabéns sempre, lógico, a ciência tem que existir, né? Conforme ela vai fazendo um paralelo de conhecimento com o que está aí no oculto esotérico, que é uma ciência também, só que é contextualizada, e que a gente concatena ideias e através de estudos, nós também chegamos a conclusões, e entendendo por meio de uma mecânica também, como a ciência terrena tenta se manifestar. Então, não há só o intuitivo, há realmente um processo didático até, de explicação do porquê das coisas acontecerem, que nos embasa da nossa crença, né? Uma crença que é raciocinada. Se é raciocinada, ela tem material, vamos dizer assim, dentro de um sentido de ciência exata, né? Não é nada só especulado pela fé. Isso aí é coisa de escolas mais primárias, né? Necessárias até para certos irmãos. Então, nós temos uma vasta literatura, temos uma biblioteca enorme para falar do comportamento humano. Mas o que a gente tem que estar sempre se atentando, né, independente de ideias quânticas ou não, é de se autorreconhecer. Aí eu vou tentar desfechar agora. Ó, se autorreconhecer como um ego aplicado à vida terrena presente como uma personalidade, e sabendo que, em paralelo, para um conhecimento mais avançado, esse ego ele é útil, quando bem aplicado, para um auxílio mútuo. Agora, jamais ser um tipo de manifestação, no caso nossa terrena, né, como, reforçando, como personalidades que somos, nos aclarando quanto à importância de nos desfazermos, né, de entender esse ego à parte, né, colocá-lo de lado quanto à nossa realidade maior, porque todos os nossos estudos são voltados para essa evolução, mas é uma evolução consciencial de unidade e não de separatividade, né? E não de nos vermos, não, de nos vermos neste grande mar de uma consciência única. Por exemplo, o que o Cláudio comentou, ele tentou citar, fazer uma certa analogia de Deus em tudo, mas isso aí é só uma maneira de expressão nossa. Isso dentro do que eu pude entender, sabe? Tá, Cláudio? É uma maneira Ah, nossa de querer dizer que Deus está em tudo. Não, mas não está em tudo como separatividade, e onde um simples átomo eu explico Deus, até porque ele não é explicado. Não é? Então, ele é incognoscível. E o organismo, todo esse organismo, sim, é Deus. Assim como nós somos uma unidade, vamos dizer assim, a gente pode se dizer deídica, com várias mas o vidas e objetivo ali foi inteligências. explicar o Sim. que era um holograma. Pois é, mas Isso. quando você fez uma analogia do holograma, onde uma parte explica o todo, né? Não, não, o holograma, o conceito Diria, é que não é que hã? explique. Tá? Hã? Qualquer parte contém o todo. Pois é, contém o todo. Tudo bem, contém um todo, porque eu diria assim, porque faz parte do todo. Então, o todo está em Não, não é o tudo. que faz parte do todo, é o todo. Não, o Qualquer todo parte tem o está todo. contido. O todo está Isso, contido em qualquer parte. Esse é o conceito claro. de holograma. É. Mas, Nós mas, o, somos enten- fractais, entendeu? mas o entendimento aí é que essa parte já é o próprio todo. Entendeu? Sim, Não é que não posso você dizer o outro. tenha esse todo nessa pequena parte. Isso, se vocês estão entendendo assim, também está tudo tranquilo, a gente não precisa nem discutir a respeito. Não é? Porque senão fica parecendo como se essa nossa separatividade criasse essa coisa, Deus está aqui e está acolá. Não, ele é um todo. Essa ideia só do aqui e acolá é porque as partes fazem esse todo e que são o todo, mas não o todo na medida
da unidade, né? Eu sei que pode ser complicado isso, tem que ser explicado de que maneira, né? Numa palestra mesmo, né? Porque muito se mistura da nossa mente concreta com a mente abstrata. Tá? Não vou me alongar nisso, senão pode complicar. Tá? Mas o que eu só queria dizer, o meu apontamento principal foi esse só: manifestação humana, né? Onde as nossas atenções têm que estar sempre voltadas para o nosso comportamento, entendendo que nós não voltamos, quem volta é uma consciência que vai ter uma agregação da nossa personalidade, assim como outras, e jamais importaria sabermos sobre o nosso passado, que eu sei que a Lélia gosta muito dessa questão de por que apagar o nosso passado, né? Não se faz ideia do peso que é lembrar de algum passado das outras Não, personalidades. não, não, Então, isso não, tudo. não. Eu, Não, eu justamente elimino essa ideia de passado e futuro. É que não, tudo aqui e agora. Não tem não, essa não, ideia de ficar não estou falando voltando. do que. Não, mas não é esse ponto aqui agora, não. É que eu estou lembrado mais ou menos, eu estou lembrado mal, é que eu não sei quem fez colocações, acho que junto com você, que seria interessante do porquê apagar a nossa memória de um passado, vamos dizer assim, de outras encarnações. Né? Eu estou com o assunto encarnação, né? Assunto consciência manifestada através de personalidades. Né? Se não é Olha o seu só, caso. pois é, você falou a palavra-chave. Não é a memória de personalidades, não é essa memória. É todo o conhecimento, toda a potencialidade já adquirida, inclusive para o futuro, porque nós também já existimos nas nossas expressões mais avançadas e a gente tem acesso a isso. Não é lembrar, eu fui Napoleão, eu fiz Não, malzinho para aquela pessoa, não é nada disso. É a questão não, da informação, da memória potencial maior de informação, de que não é de fatos e situações pequenas, não. É todo o conhecimento, sabe, em suas raízes, sabe, assim, um potencial para você expandir sua consciência. Não é ficar rememorando o mas é que disso. você foi, personalidade, não é nada disso, Mas, olha, é disso que eu entendeu? estou falando, justamente. Né? Esse outro ponto que você colocou é dos curiosos. Eu não estou aqui como um curioso, eu estou falando do conteúdo, né, ou desse potencial que você está falando, e seja até lá o que for, a nossa memória não pode atravessar esse passado, entre aspas, né, esse conteúdo de consciência, porque isso nos afeta, isso traz um choque de manifestação, né? Não é uma coisa simples, até porque o pouco que se manifesta já nos leva a psiquiatras, a psicólogos, a psicoterapeutas em geral. Então, a minha colocação, eu estou defendendo a própria natureza, né, manifestativa, né, essa inteligência que nos faz manifestar o que nós manifestamos, com essa limitação consciencial. Né, eu diria até que é uma forma até de respeito a essa inteligência maior, porque nós estamos aqui numa situação muito, mas muito menor. Né? Agora, independente até desse respeito, eu entendo por questões de comportamento nosso que poderia ser afetado grandemente se tivéssemos qualquer tipo de memória ou de registro do que for, tá? Estou sendo bem abrangente, do que for, de um passado. Esse passado ele traz esse choque. Eu estou dando até um exemplo de um pouco desse passado que traz choque, quando a gente precisa de profissionais, e profissionais principalmente que possam ser transpessoais. O que é o transpessoal? Que fogem da condição desse ego manifestado, porque a vida não é só essa personalidade, né? Ela é uma amálgama de muitas e muitas personalidades. Por isso que é até ruim hoje em dia falar em eu encarnei num passado, hoje estou encarnando agora. Não, fica melhor dizendo, eu agora estou como Luiz, uma personalidade que vai levar um material para uma consciência que eu represento
e que aí à frente essa consciência terá uma outra personalidade, mas com conteúdo Luiz também. Então, não sou eu quem volta a consciência que eu represento. Né? O estudo do tulcoísmo, quem quisesse entrar em mais detalhes sobre isso, vai entender esse processo que não há uma individuação aqui no momento. Né? Há, sim, um corpo, né, que ele recebe experiências dessas personalidades que somos agora. Agora, reforçando para não ir muito longe, é isso. Se do pouco que a gente tem de tentativa de descoberta que nos foi permitido, em latência, manifestar nessa vida terrena, a gente tem que buscar profissionais, porque a pessoa pira com as sensações que ela tem. Essas sensações vieram de onde? Da barriga, a partir da barriguinha da mamãe? Não. São sensações de influência desse passado das outras personalidades pelos que elas aprontaram. Por isso, é nosso Exatamente, resgate você cósmico. você mesmo respondeu, é isso mesmo. A gente aguenta vamos dizer, essas informações vindas do passado, emocional ou intelectual, seja lá qual for, porque elas vêm não na forma de lembranças de quem fomos ou não, mas de uma forma até inconsciente, mas que atua na nossa vida, e nós estamos com toda ela aí. A gente aguenta, sim, e vamos Isso. levar para diante. Não, mas Tudo isso. aguenta o que é permitido. Aí que está. Essa latência foi permitida a nós, né, com a probabilidade de manifestação, e não por simplesmente está tudo aí, e aí esse tudo a gente vai corrigir agora. Não. Cada um vem com uma medida e ainda precisando de muitos acertos, porque esse resgate de equilíbrio kármico, na verdade, é uma harmonização, não é um pagamento, não é uma punição, que às vezes até outras pessoas entendem, mas é normal da ignorância dessas pessoas. Né? Tudo é ajuste energético. A própria palestra aí foi falada em energia. Né? Tudo está interligado. Agora, existe um montante permissível e até arranjado para que a gente escolha, de uma certa forma, uma família, o país, a cidade. Então, há uma limitação manifestativa. Então, eu estou dentro desse respeito do processo kármico, de medidas onde ninguém aguentaria vir com toda a permissão de todo esse conteúdo das outras personalidades. E que, aí, E o DNA reforçando, nisso? eu já E o ouvi. DNA Lixo, que era a palestra, o que o DNA Lixo está fazendo aí no seu corpo? DNA, gene, seja lá o que for, ou que vá ser melhorado, como você mesmo falou, aqui é um grande laboratório, certíssimo. Né? Nós somos elementos operários desse grande laboratório que leva informação para a consciência una. Ela não faz isso aqui de bobeira para brincar com ela própria, não. Ela entende que ao ela expandir um braço, né, que vai buscar elementos, esse braço é ela própria, não é? Ela é essa unidade, mas ela se reconhece nessa expansão. Tem muita gente que bota muita interrogação para entender por que dessa expansão, se ela tudo sabe. Não, aí que está. Cada universo é um nível de descoberta, de manifestação, mas para entender isso também é outra palestra. Voltando para o seu DNA e genética, nós estamos com corpos que sim evoluem, eu falei sobre isso até no começo, né? Tudo é válido, super válido porque faz parte de uma evolução, mas quem está dentro desse conteúdo genético envolvido pelo DNA, que são só veículos de auxílio para a expressão. O cérebro, não tem nada aqui no cérebro, né? Nós sabemos. Tem num corpo mental. Né? A nossa memória está num corpo mental, não está no cérebro. O cérebro é só o veículo. Uma vez danificado, né, por questões de carência hormonal ou uma agressão qualquer que a gente sofra num desastre, a gente perde, como um veículo,
Minha última palestra eu coloquei sobre isso, né? Nós dirigimos esse veículo que precisa estar com a parte elétrica, mecânica, pneus, a estrutura bem apresentada para a nossa manifestação. Então, é assim que eu vejo tudo, lógico, plausivelmente, do homem exercitando a inteligência, se descobrindo fisicamente, mas o principal, que é o alerta e que nos faz, ainda continuamente, no século que estamos, sofrendo, porque não nos atentamos quanto ao que representa um ego que nos faz sofrer, porque esse ego ele tem um corpo mental e emocional ainda carente de entender as manifestações emocionais. E Mas aí olha sim, só, Luiz, eu acho também que nem a Léria, que você está saindo um pouco do que foi proposto pelo Cláudio, né? Ele está propondo a questão do DNA, quais são as situações que têm a ver, que, por exemplo, isso que a gente fala, que um pedaço representa o todo, no DNA, por exemplo, você pega um fio de cabelo, uma mucosa da boca, o teu todo físico está ali, entendeu? Então, até que ponto isso tem a ver com outras coisas também, né? Aí a questão, por exemplo, do emocional, essas coisas todas, escapam. Eu acho que aí já é da consciência, porque o fato é que o DNA ele traz uma bagagem, mas ele não vai te limitar. Você é que isso que eu vai estou dizendo, Regina. trabalhar Mas é em isso cima mesmo. disso, mudar. Você está colocando o que eu coloquei. É para dizer que, plausivelmente, é ótimo que se evolua com o que for. Eu, aqui no meu particular, até por ser o meu universo de preocupação com o próximo, é que esse próximo se entenda, se autodescubra e faça um paralelo de não ser dominado por essa autodescoberta manifestativa que nos leva a sofrer por conta de uma mente e de um corpo emocional que estão sempre em desarmonia, de alguma forma, conforme vêm os desafios. Né? Mas que Agora, pode ser só que a alterado por genética conhecimento, né? é a genética não vai Conhecimento, me fazer. Exatamente. o Eu ia falar O objetivo, isso DNA. agora. o Eu ia objetivo falar do isso. conhecimento é alterar isso, porque você, Também pelo meu acho. Não vai entendimento, você alterar. está se colocando muito como vítima de alguma coisa. A partir do Não. momento que você tem ferramental para você tem uma ferramenta que você pode alterar alguma coisa, entendeu? Então o conhecimento dessa parte, por exemplo, quando o que eu falei do Hameroff, dos microtúbulos, da ligação dos hologramas com o universo, o que acontece? Você faz uma atualização do seu conhecimento com o conhecimento universal. Então, esse conhecimento universal te possibilita você começar a alterar essas situações que você está citando. Então, a situação que te incomoda nessa coisa, começa a ter ferramentas para resolver. Isso é Não, que eu acho interessante. não, querido, mas isso aí é só você pegar aqui, ó. Mas para você ter ferramentas, é o que eu estou falando como plausível. Eu recebendo agora um carro, um Porsche, diferente de um Fusquinha. Então, se eu recebo o Porsche, ele vai ter muito mais instrumentalização para ser acessada, com necessidade de conhecimento, né, para me ajudar no meu transporte, não é? Para eu veicular esse Porsche. Eu não estou descartando isso. Só que isso fica até mais complexo para as pessoas justamente poderem usar. E o que as pessoas têm que ser orientadas de conhecer uma ferramenta que ela é de um entendimento abstrato, de um entendimento que foge desse concretismo que elas não sabem nem usar. Você vê, Mas olha só, você surge uma quando internet aprende, da vida, elas se destroem com a internet, dizendo que elas estão ansiosas, que elas estão assim, assado, mas por quê? Porque elas não sabem olhar o outro lado da moeda, do benefício. E eu não estou descartando o benefício em nenhum momento, desde que eu comecei a me explanar. Agora, esse benefício, não vai, em particular, me ajudar se eu não souber como a trabalhar a mas olha questão só, Luiz, vibracional e de frequência. nenhum conhecimento, ele é bom ou ruim. Parta desse princípio. O Isso. conhecimento ele é neutro.
O que você faz dele é o que o torna ruim ou bom. Então, quando você tem uma ferramenta, você tem um martelo, você tem um serrote, seja lá o que for, você tem uma faca, você pode usar uma faca para fazer comida. Você pode usar uma Isso, faca para enfiar na barriga de alguém e matar uma pessoa, entendeu? Então, perfeitamente. é aquela coisa, a ferramenta, ela é uma coisa, eu considero o estudo do DNA, essas coisas que foram colocadas, essas ideias desses pesquisadores, é um conhecimento a mais, porque você sempre aprendeu, eu acredito que você, quando era mais jovem, que o DNA era uma coisa que você não tinha jeito. O que estava lá escrito no DNA era um pensamento fatalista. O está escrito lá que você vai ter um câncer, você vai ter uma doença, você vai morrer daquilo porque é aquilo que está lá. Então, quando você começa a ver que existem possibilidades de reprogramação, de você ter possibilidade de atuação, então é que eu digo, é dada mais do que uma ferramenta a mais para você atuar nessas coisas, isso tudo que você falou, sobre Aí, ó, problemas conscienciais, de problemas de ego, problemas, ou seja, você tem possibilidade de atuar no que você localiza como problema, mas com uma ferramenta a mais de atuação, não sendo vítima da situação, que era o que a gente era colocado antes. O DNA, você está escrito no DNA, adeus, entendeu? E o próprio mas é resultado isso, é mais uma independente de ferramenta outra só. coisa, né? Mas isso aí, ó, isso aí foi o que eu disse, até mais só mais uma ferramenta, né? Eu não fugi disso. Nós recebemos só mais ferramentas e a importância está no quê? Que as pessoas saibam aproveitar essas ferramentas, não é? Você vê, então, muitas terapias que são paliativas. Mas por quê? Porque elas buscam esse paliativo, mas não entendem como se fundamentar nesse paliativo para que seja uma ferramenta para si próprias e elas mesmas se transformarem, não é? Isso é que é importante. Então, eu aplaudo para tudo que o ser humano manifesta terrenamente. Lógico. Mas, como o Claudio mesmo falou, e é o que eu estou falando desde o começo, são só ferramentas. Pode melhorar o que for, mas não vai necessariamente melhorar o ser humano se ele não for orientado para como se utilizar dessas ferramentas, ou do Ou se não fusquinha, fizer, do pó. a Hã? consciência é fundamental, né? Isso é Quando falamos, por fundamental. exemplo, de seres mais elevados, no caso, que têm Mas coisas é que isso, podem a ajudar. consciência aumenta também, né? Claro. E Sim. aí a maneira que você vai utilizar essa possibilidade de cura também é mais expandida, Ah, sim, sabe? uma Não é essa oportunidade, coisa mecânica, não, é tudo junto, não é né? mesmo? Mais DNA mais evoluído, consciência mais expandida também. É uma coisa não está Não, separada não. da outra. Você Tudo me é desculpa. informação, tudo é energia, tudo é expansão, Não. A entendeu? consciência expandida com o que você conhece em termos de ciência terrena, ou pela evolução do DNA, isso aí é só um conhecimento. Tranquilo. Mas isso não quer dizer consciência expandida. A realidade da consciência expandida é estar fora desse mundo manifestativo, Lélia. Nós estamos num Não, quaternário mas a nossa inferior. consciência está funcionando Não, aí, existem muitas do vento raças todo. extraterrestres que estão também dentro do, vamos dizer, do mundo físico deles, né? E que têm uma consciência mais expandida que a nossa. E Ué, aqui do nosso planeta Pode- também, a diferença é é isso. fundamental. E mesmo aqui, Existem né? diferença aqui de Só graus de- impressionante. Isso aí só depende de como Claro. vocês conceituam consciência, entendeu? Tudo. Aí, às vezes, a gente fala, cada um pode estar falando uma coisa aqui, mas depende da nossa conceituação, é o que nos difere. Aí nós teremos que também conversar sobre consciência, né? Qual é a nossa ideia real de evolução, ou o que se pode fazer em paralelo na colocação, expansão de consciência, né? A gente não precisa nem discutir isso, a não ser que a gente converse sobre consciência em particular, mas isso também é outra palestra. É É verdade. outro, é outro. Mas que essa alteração de DNA fica um pouquinho também sujeita à receptividade de uma consciência, é verdade.
Não adianta você tentar consertar alguém. Eu me lembro até que tem uma história daqueles milagres de Jesus Cristo, que curou o cego, que curou não sei quem, entendeu? Sim. E assim, aquela cura poderia ser revertida se a pessoa não se emendasse, entendeu? Houve uma chance de cura para que ele ficasse bem e seguisse outro rumo. Mas há um certo aviso de que aquilo pode alterar. A Eu acho outra até. também, que segurou no manto de Jesus, lembram? Tem aquele exemplo. Sim. Lembro. Quem fala para ela, a tua fé te curou. Ele não fala, eu curei você. Você foi curada pela potencialidade dela mesma. Então, isso é muito complicado, gente. É complicado mesmo. Tá certo. E outros que eram curados e dizia, vai, não peque mais. Ou seja, não caia de novo na consciência que vai trazer o mal, Problema lá, de a doença, o desequilíbrio outra vez. Entendeu? essa Daqui por explicação, diante, ó, vida e vai obrigada. em frente. Né? Claro. É complicado. E é isso mesmo, a gente pode receber uma possibilidade, uma graça de se livrar de alguma coisa, mas pode, de repente, dar para trás. Se a gente não tiver transposto aquele nível, aquela coisa que precisa ser mudada. Se não mudar de verdade, volta tudo de novo. Por isso que tem doenças com recidivas. Tem gente que se cura do câncer completamente. E tem pessoas que ele volta depois. Porque acho que é porque ela não passou daquele dentro do processo, não passou daquele nível frequencial. E aí, mais cedo ou mais tarde, essa frequência vai atrair de novo o desequilíbrio. Entendeu? Então, não adianta. Também eu acho que acho que depende nada do está ambiente, preparado. né? Como o Cláudio deu aquela experiência que botou a célula. Uma virou osso, outra virou não sei o quê. Verdade. É porque essa questão aí, o que gerou o problema, muitas vezes ele retorna, né? Você fica curado, mas as condições que causaram aquela doença permanecem. Então, eventualmente, eu acho que a doença muitas vezes serve muito como um aprendizado, né? Como você muda de padrão por ter passado aquilo, é que eu acho que é a condição para que você não retorne, né? Em geral, a probabilidade é muito maior. Agora, essa condição que levou aquilo permanece, eu creio que vai derivar de se repetir o problema que foi causado pela situação, né? Seria mais ou menos assim. É como de vez em quando falam, aquele negócio de abertura de portal, não sei o quê. Enfim, energias novas que chegam, que vão abrindo outros caminhos para os seres humanos, né? Que nem agora, Sim. a era de aquário, uma porção de outras coisas, da regeneração. Uns vão estar abertos e vão captar, outros não vão estar abertos e não vão captar, e ponto final. Ou seja, não é assim aquela coisa que é imposta, que é colocada dentro da cabeça. Não é isso. Há uma emanação de energia, uns vão pegar qual é a onda, os outros não vão, simplesmente. Mais ou menos por aí. Passa muito pelo O individual. Eric apontou esse livro, A Doença como Caminho, que é um livro sensacional. A medicina alemã é maravilhosa. Sempre tem vários médicos que estudaram essa questão da metafísica, né? Da psicossomática das doenças, e todas elas têm um fundo de uma origem. Aí sim entra o campo do Luiz, um campo psíquico, mas isso também está ligado a uma consciência, está ligado a código genético e tal, que tudo está interligado, não tem nada separado. Não é, Luiz, que a sua colocação não tem a ver, mas ela sozinha, se olhada assim, separadamente, é como o Cláudio falou, limita você a uma vítima dos seus processos psicológicos
traumáticos, etc., e a impossibilidade de você realmente se autocurar ou de expandir a sua consciência, entendeu? Então, eu acho que se Freud, Jung e outros estivessem hoje vivos, eles já teriam feito muitas mudanças dentro dos conceitos deles, baseado na ciência de hoje, né? Como eles foram muito avançados diante da ciência que estava naquele momento, né? Mas imagina hoje, claro, né? Eles fizeram a gente dar saltos em relação ao mundo psíquico, mas hoje eles já teriam revisto os próprios conceitos diante de tudo que a gente está vendo agora, né? Tudo é Infelizmente, eles não são eternos para acompanharem toda a evolução da humanidade. Pois é, Lélia, tudo é possibilidade, né? Nós somos com milhares de seres manifestados aqui nesse mundo atualmente, né? E que não se abriram para as questões esotéricas, com S, não é? Para essa ciência oculta. Então, um Freud da vida poderia continuar com 200 anos e, às vezes, não se abrindo para isso. Tem gente que é muito cética, que é muito pé no chão, é muito materialista. Jung não foi esse materialista. Então, ele foi o que mais chegou próximo. Mas você imagina, como você mesmo falou, contextualmente para a época, assim como a Blavatsky, ou como qualquer ser que se manifestava desde a época da Inquisição, né, que bastava piscar os olhos para emitir alguma coisa que fosse diferente da ciência, que arrancava a cabeça, jogava na fogueira. Então, isso aí é da ignorância humana mesmo. Não é? Então, nós, hoje em dia, nós temos essa ciência aí exposta, que a gente tem que peneirar, tem que saber bem estudar, e temos que fazer esse paralelo para entendermos tudo isso que está interligado, logicamente, mas com essa interligação temos que conhecer que nós somos deuses por uma capacidade de sermos felizes ou sermos infelizes, né? Que as pessoas têm que gerar livros para dizer para elas se é que livros estão bem fundamentados, tá? Que tem muita coisa aí que funciona também só como paliativo. Eu não condeno. O paliativo é plausível para ajudar, é que nem o remédio que eu tomo às vezes para uma dor de cabeça. Eu não sei, às vezes, como controlar a minha dor de cabeça, eu tenho que pensar, será que é meu aparelho digestivo? Será que é uma preocupação? Será que eu posso até ter um AVC, algum sinal? Mas eu vou lá no meu paliativo, mas eu tenho que estar atento com o quê? Com as possibilidades. Aí isso é que é importante, para eu me conhecer, né? O que está me levando à dor de cabeça diária? Aí eu fico matutando. Então, a dor, entre aspas, porque na verdade não é dor, os obstáculos, as nossas dificuldades, elas são esse alerta. Estão escritos, nós aqui conversamos, manifestamos isso o tempo todo, não é? E a gente recebe um DNA, uma genética melhor, ou como a Regina falou, vibrações de um novo tempo, seja o que for. Mas se a gente aqui, como deusinhos, não manipularmos direitinho, policiando, né? O que eu fiz durante o dia? Eu fiz uma besteira com meu vizinho, então eu não posso mais repetir isso. Coisas básicas, né? O que eu fiz por mim? Comi 10 linguiças? Não era para comer só 3. Você não pode comer 10 como a Lélia come. Né? Então, esse é o autodescobrimento para você ter a sua medida de ego manifestado, usando DNA, genético, Porsche ou Fusquinha, seja lá qual for o instrumento, a terapia X e Y. Mas o importante é que nós somos os curadores. Como a Regina falou, vocês já citaram por aí. Depende de nós, esse despertar, para saber o que a gente faz com o nosso ego, para o bem ou para o mal. Aí a gente deixa de somatizar, deixa de produzir câncer, e o câncer, em alguns, fala-se curada, porque, na verdade, é uma medida de magia negra que a gente cria, né? Porque até o fato de a gente ter raiva de alguém, você está criando magia negra. Não é? E tem um livro, Fisiologia da Alma, que eu sempre aponto, para quem quiser ter um estudo esotérico sobre isso, que é de um oriental, Ramatiz, e já vai dando toques sobre isso, sobre esse fisiologismo e desse lado deletério das energias que nós produzimos, e que agora, nessa encarnação, a gente precisa expurgar.
Então, o corpo fica como um bata-borrão para expurgar essa somatização. Então, fechando, se atentem sempre para ter um amor incondicional, não ter raiva de ninguém, nem do pior estuprador. Não tenham raiva. Vocês pioram só a situação de vocês. A gente só sabe que tem a justiça divina e a terrena é falha, vai fazer o que puder fazer para cercar esse estuprador. De resto, o amor incondicional é este. Ele entende, ele não tem crítica, né? Ele se desprovém de toda manifestação, quanto possível, que nos cerca negativamente. A gente não vai ter mais câncer no futuro, não vai deixar para as outras personalidades sofrerem as besteiras que a gente faz atualmente. Agora, que lógico, nada disso é fácil, né? Isso tudo tem uma importância desse autoconhecimento. Né? A cultura oriental fala sobre isso o tempo todo. Né? A meditação é para colocar o ego de lado, não é para jogar ele no lixo, é reconhecê-lo, coloca ele de lado, né? Esvazie-se de si e se conecte com a consciência maior, que é a voz do silêncio, que está em Blavatsky. É isso que a gente tem que aprender, nós aqui em particular, estudantes de esoterismo. A gente passa a sofrer menos, né, por essa identificação. E vai ajudando também o próximo, que está numa condição muito, mas muito primária. Né? Tem gente de alta intelectualidade, que a intelectualidade não representa nada. Sabe por quê? Porque ela não tem o conhecimento transformado em sapiência e numa expansão de consciência real que nos leva à consciência maior. Essa, para mim, é que é a expansão real de consciência. Né? Pois é, mas acontece que sem a crise, sem a doença, a gente não avança também. Com então, certeza, às vezes, esse estado de felicidade perene, muitas vezes, é a própria ingenuidade de que está tudo bem porque não está querendo enxergar nada. Né? Na verdade, a doença é o último estágio já da cura. Ela já veio vindo, né, dos campos sutis, e quando ela se manifesta, ela já é a oportunidade final de você finalmente acabar com aquilo que estava inconsciente, que foi vindo e que se manifestou. Agora é curar e ir em frente, entendeu? Então, sem crise, a gente não avança. Se a gente ficasse naquele estado de está tudo sempre bem, paz e amor, a gente não avançava nada, entendeu? A gente ainda não está nesse estágio de realização suprema. A gente tem muita coisa ainda para evoluir. E, olha, eu acho ótimo. Acho que todos nós, da pandemia para cá, estamos vivendo mais crises, mas é isso mesmo, é porque a gente está se curando mais rapidamente. O processo está acelerado. Então, bora vir, manda aí ver aí as crises que a gente dá conta e vamos em frente, porque é o único jeito da gente avançar. Se a gente ficar parado, não quero, não adianta. Aí não sai do lugar, né? É bom a gente se livrar, querer saber, mas eu também não vejo isso como muito... não dá muito resultado. Não trabalha nada. A gente não pode fugir da realidade também. Lógico, você tem que botar aquele grau de consciência calmo, tranquilidade, não se envolver e compreender até que é assim mesmo. O mundo sempre foi assim. O mundo sempre foi difícil. O mundo sempre teve luz e trevas, luz e trevas. Sempre houve um embate, sempre houve desafios. Agora, fugir completamente não é possível, não vejo como. Eu acho que é estagnação, sinceramente. Claro. Né? Ô, Antônio, você não queria falar? Acho que o Antônio botou uma mãozinha ali, ó. Achei ótima a apresentação. Até um tempo atrás, a gente falava que quando o pau que nasce torto, até a cinza é torta, não é verdade? É verdade. Mas eu acho que o tempo já está mudando, nesse sentido que a ciência da epigenética, acho que o Cláudio mesmo falou no tempo atrás da epigenética, né? A epigenética é uma ciência que vai estudar exatamente que
o gene que nós recebemos, que é o código genético, nós recebemos metade da mãe, metade do pai, isso que a gente recebeu. Então, a nossa própria vida, as escolhas, as decisões e toda a experiência, vão, de alguma maneira, formar todo um campo de experimentação que vai também mudar o nosso código genético, né? Hoje em dia, se percebe isso e se comprova isso. Logicamente que nós estamos aí num período de mudança, período de transição de era, né? E essa tensão que a gente vive no dia a dia é muito grande. Muitas pessoas têm como não sabem aonde buscar, então vão buscar em emoções mais simples, né? Pelas drogas, pela bebida, por emoções mais fortes, por adrenalina nos esportes radicais, e esse é um caminho que tem sido experimentado. Mas, na realidade, o momento pede que a gente também possa experimentar uma outra mudança, que não é só isso que a gente vê. Essa mudança é uma mudança profunda, uma mudança de padrão de pensamento, de comportamento, né? Então, quando a gente recebe, quando a gente pratica para a meditação, por exemplo, que o Luiz falou, uma prática regular de meditação, um estudo, uma autorreflexão, uma meditação retrospectiva, com o intuito, logicamente, de se melhorar, de se aperfeiçoar, e colocando em prática isso, né? Com certeza, essa prática rotineira vai mudando a nossa biologia, né? Vai mudando o nosso código genético. E eu acho que é exatamente isso que o momento que a gente está vivendo propicia, né? O que falta vamos dizer assim, a consistência na prática de toda essa tecnologia que nós recebemos como legado da sabedoria antiga, né? Os antigos sábios de todos os tempos, de todos os lugares do mundo, como um legado, que são parte das ciências sagradas. E hoje em dia a gente também tem pesquisadores como a Lélia citou, o Rupert Sheldrake, da biologia da crença, né? Todos esses pesquisadores, eles estão mostrando alternativas e caminhos e inspiração com uma linguagem mais atualizada, uma linguagem científica, né? Pouco a pouco esse conhecimento tradicional, antigo, vai sendo atualizado para uma linguagem mais científica, que é mais aceitável, né? A mente ocidental, ela pede explicações, justificativas, né? Mas, enfim, a gente está vivendo num momento muito intenso e que a gente pode aproveitar, porque a gente tem acesso, né? A gente tem acesso a essa informação de diversas formas. E a crise, como a Lélia falou, a crise é uma oportunidade, né? O ideograma do I Ching da crise é o mesmo da oportunidade. Então, é uma decisão pessoal ver o meio copo vazio, que é a crise, e a pessoa olhar só o que é que ela pode fazer com o meio copo vazio e se lamentar de que só está meio vazio, né? Ou então ela pode tomar uma decisão de fazer uma mudança radical na vida, né? Então é uma mudança de atitude também. Poeticamente a gente poderia falar, quando uma pessoa olha num jardim e fica extasiado pelas rosas, nossa, que jardim lindo! Mas ela se lamenta porque, olha, mas quantos espinhos, né? E esse seria o meio copo vazio. Poeticamente, a outra perspectiva do meio copo cheio
Nossa, essas flores têm muitos espinhos, né? Mas que rosas bonitas, né? Então, sempre tem esses dois lados. É necessário que a gente possa sempre, não é um otimismo inocente, idílico, né? Mas é um foco e um exercício consciente que no Vedanta se chama Shraddha, que é a certeza interna de que eu estou tomando posse da minha vida, do meu destino, e eu estou produzindo os melhores resultados para a minha encarnação. Porque não é resultado como se fala no mundo empresarial, né? É o resultado, o melhor resultado que eu tenho para que eu seja... vale a pena estar aqui nesse momento de transição. Vale a pena eu aplicar todo esse legado que eu recebi da sabedoria antiga. Me inspiro também nas ciências que pesquisam esse mesmo campo, né, de aperfeiçoamento humano, para que eu valha a pena estar aqui vivenciando e também, de alguma forma, imprimindo esse selo de aperfeiçoamento pessoal com as ferramentas que estão disponíveis, né? É isso aí. Obrigado pela apresentação. Muito, muito bom. Eu acho que você resumiu bem, eu acho que tudo que a gente estava querendo dizer foi um resumo assim super poético até, muito bonito. Agora o Cláudio é que tem que fazer o fechamento para a gente poder encerrar a loja, né, Cláudio? Eu posso fazer. Agora, por sorte ou por azar, a minha web abriu o bico aqui, né? Então parou. Mas, de qualquer maneira, acho que só para o fechamento dá para fazer só com áudio, né? Aí, por sorte, ela não pifou durante a apresentação. Bom, eu agradeço a todos a oportunidade, né? Sempre pelo convite, né? Eu sempre gosto de frisar é o seguinte: a maior oportunidade da palestra é dada para o orador, para o palestrante, entendeu? No caso, para mim. Porque quando eu me proponho a escolher um assunto, você entra em contato com aquilo, já é ajudado, a gente sabe disso, aí pega o computador, começa a pesquisar. Então, o que eu passei para vocês, eu passei talvez em 15, 20 minutos, mas isso foram algumas horas de estudo, né? Algumas horas de pesquisa. Então, eu agradeço sempre pela oportunidade de poder ser um semeador, né? De passar alguma coisa, um jardineiro, sei lá que figura de linguagem a gente pode usar, mas nessas oportunidades eu, de uma forma até egoísta, eu posso dizer, quem mais se beneficia sou eu, né? Porque eu aprendo muito quando eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa para vocês. Então, por isso que eu estou sempre pronto a fazer isso, porque eu gosto. Eu não sei, é uma coisa que eu realmente eu faço com muito carinho, porque eu me sinto muito bem de falar sobre esses assuntos. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que ele abre portas, né? Sempre há discordâncias, sempre há opiniões contrárias, coisas assim. Mas é o que eu falei, o conhecimento em si, em geral, ele é neutro, né? Ele não existe o conhecimento bom nem ruim. O que você faz do conhecimento é que o torna bom ou ruim. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade e por ter sido escolhido para fazer essa data e espero vê-los de novo. Tem muita coisa para se falar aí. O universo está pipocando de coisas. Apareça mais, que você some muito. Tá Mas bom? é o que eu falei com você. Depois eu vou ajeitar mais. Mas foi legal, assim, você trouxe um assunto bem interessante, bem novo, que dá embasamento realmente às coisas que a gente estuda, né? E isso é legal. Isso aí, gente. Eu vou encerrar a gravação. Eu acho que já fechamos o assunto, que é para o Sem nosso dúvida. irmão poder fechar a nossa loja, tá? Vou então encerrar aqui a gravação.